Fala pessoal, aqui é Ricardo Martins da Triwi em mais um podcast sobre marketing, negócios e empreendedorismo. Se você não conhece, esse é o podcast da Triwi, o podcast mais odiado que os profissionais do Arrasta para Cima e o podcast mais esperado que suas compras na internet. Se você não conhece também, convido você a acessar triwi.com.br, seguir a gente nas redes sociais, Triwi Digital. Estamos aí nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Então, se você está escutando em alguma plataforma de streaming e quiser nos ver, vá para o YouTube. E hoje estamos aqui com um convidado mega especial, Robson Delfiol, profissional com larga experiência no mercado nacional, tem formação, especialização e mestrado, não é pouca coisa, em administração de negócios, e passou aí pelas grandes empresas do mercado, SAP, IBM, SV Digital, KPMG, e hoje atua como Head de Vendas e Marketing na Sky One Solution. É uma boa e larga experiência, hein, Robson? Tá com você aí, Robson. Obrigado por ter vindo até nós aí, aceitar o nosso convite. Obrigado, super prazer estar aqui com vocês. Só que na correção não tenho mestrado, é MBA. MBA, Gestão Estratégica Econômica pela FGV. Mas tá bom, só isso, né? Tá bom, né? Tá bom. Agora com 2 filhos não dá tempo para fazer um mestrado, né? Tô planejando aí talvez lá pros 50, aí eu começo o mestrado. Bom, mas tá. E legal. E bastante experiência, né, nesse mundo, né? Cara, bastante. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né, Ricardo? E no Brasil, eu nasci no interior, né? No interior do Paraná, e era normal trabalhar cedo. Então, desde os 7 anos eu trabalho. Mas profissionalmente falando assim, primeiro emprego, carteira registrada, 20 anos, né? Estou com 41, 21 anos de carteira registrada. E nos últimos 14 anos dedicados à inovação, tecnologia, investimento anjo e outras coisas aí que a gente vai discutir provavelmente. E começou a trabalhar com o quê? Cara, muito louco, cara. Sabe, a primeira ocupação que eu tive de verdade, assim, foi num estacionamento. Sabe o cara que quando você chega no estacionamento ele te dá um ticket na entrada? Sim. Eu fazia isso. Lá em Santo André, se você morou no Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá, frequentou a ABC Plaza Shopping, há mais ou menos 20 anos atrás, eu era o cara que dava o ticket na sua mão lá, no estacionamento. E você era aquele cara que também manobrava? Não tinha manobrista. Não tinha, só dava o ticket, entendi. Só. Depois de dar o ticket, depois de 1 ano, eu fui pro caixa. Aí eu era o cara que fazia a cobrança no estacionamento. Não, que você tem o quê? 2 metros de altura, eu ia falar que você é aqueles caras que quando eu pego o carro de volta, tá todo mexido, né? O banco tá lá atrás, né? O banco tá lá atrás, né? Acontece isso, né? Acontece. Ou o banco tá lá na frente, que eu entro assim, apertado, ou o banco tá lá atrás, que eu tenho que... Eu ia falar, se tu é um dos caras que fazia isso, né? Não. Mas sabe o que é interessante? Esse estacionamento foi o pioneiro de cobrança automática no Brasil. E tinha uma máquina que chamava APS, Automatic Payment System. E eu era o cara que operava essa máquina lá, que ajudava as pessoas a fazer o pagamento automático. Foi daí que começou a vir tua... Acho que a inovação está comigo desde que eu nasci. Provavelmente tudo que eu fiz até hoje tem um pouquinho de inovação, alguma coisa de diferente, né? Um pouco inquieto, um cara de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E nessa época eu estudava e trabalhava. Então, sempre uma mente meio assim, pensando em fazer alguma coisa. E lá era isso também. Quero puxar para essa questão da inovação que você comentou, mas eu acho que muitos dos profissionais, né, que estão no mercado, eles nunca começaram trabalhando com o que eles fazem hoje, né? Sim. Então eu também já fui garçom, vendedor de loja, né? Quando o moleque queria trabalhar, tinha essa vontade de querer ver como é que funcionavam as coisas, né? Sim. Aí fui trabalhar e foi muito bom, foi muito aprendizado. Eu falo uma coisa que eu gosto muito de servir nossos clientes, assim, né? De atender bem nossos clientes. E eu acho que isso foi um aprendizado que eu tive, né? E eu trabalhei quando garoto no Outback, né? Então, e lá, assim... Excelente restaurante, aliás. Né? O treinamento que eles dão de qualificar ali os profissionais que estão ali, cara, é assim... Realmente você tem que gostar de servir, porque, cara, eles te ensinam a servir bem e você tá ali num ambiente, né, que, cara, é gostoso trabalhar. Então, assim, a gente adorava. Né? Às vezes, quando eu pegava o turno da noite, ficava até de madrugada trabalhando, ia para a faculdade de manhã no dia seguinte, cara, mas assim, ia com prazer, assim, porque era uma coisa que eu gostava, né? E aí fui para a faculdade, depois comecei a trabalhar com marketing, né? Então foi muito positivo. Você falou que a inovação sempre esteve contigo, né? Sim. Cara, como é que é? Assim, perguntas que eu falo que a gente foge do nosso roteiro, né? Mas é complicado para um cara que sempre esteve ligado com inovação olhar uma coisa e falar assim, cara, isso é muito legal. Porque quando você está muito ligado com tecnologia,
né? Você está sempre com dispositivos de ponta, está sempre olhando o que está acontecendo no mundo. Vem coisas que te encantam, assim, de você falar, cara, isso aqui é muito bom? Vem sim, né? Eu acredito que inovação é além da tecnologia, né? A tecnologia, obviamente, é o tipo mais comum de inovação que a gente encontra no dia a dia. Mas muitas coisas são inovadoras e não tem muita tecnologia envolvida. E tecnologia é uma palavra ampla, né, Ricardo? Então, por exemplo, você pode inovar simplesmente montando um sistema de atendimento com um papel. Sabe quando você entra num lugar e o cara te dá um papel que naquele papel você anota tudo que você consumiu e no final você paga no caixa com dinheiro de uma forma até eletrônica, mas você tem naquele papel que a gente chama de comanda tudo o que você precisa para pagar? Isso pode ser encarado como uma inovação, só que é uma inovação num processo e não uma nova tecnologia, né? Não um dispositivo como um celular, como uma tecnologia eletrônica, que hoje em dia é meio que sinônimo de inovação, é essa parte mais eletrônica, né? Digital. Então, eu vejo muitas coisas inovadoras que me encantam bastante, né? E a maioria delas são muito simples. Eu gosto um pouco do minimalismo. Sou meio minimalista, assim, menos é mais, né? E muitas vezes você coloca muita coisa na frente da pessoa e dificulta muito os processos. Então, eu vejo muitas coisas muito simples e me encanta muito. Quando uma coisa funciona sem muita necessidade da gente colocar a mão nela. Isso me encanta bastante, esse tipo de inovação. É que você é formado... toda a formação é baseada em negócio, mas você sempre trabalhou em empresas de tecnologia. É um pouco da característica de quem trabalha com tecnologia ter essa questão minimalista? Eu acho que é uma característica de quem trabalha em empresa de tecnologia mais moderna, talvez. Que eu acho que a gente tem, talvez, várias escolas, né, do pensamento empresa de tecnologia. Uma escola que vem mais do pessoal que nasceu antes dos anos 80, pessoal da década de 60, 70, que ali vem no início da microinformática, muito influenciado pelo Windows, né, pelos produtos da Microsoft. E o pessoal que nasce aí depois dos anos 80 e começa a ser introduzido outras tecnologias, e o Google é a principal delas, né? Que o Google vem muito como uma das tecnologias minimalistas ali, influenciado talvez pela Apple também, e que tem uma interface muito simples. Só um botão. Um campo. Um campo. Preenche esse campo e resolve tudo. E eu acho que isso influencia muito o nosso pensamento hoje. Então eu vejo essas duas escolas de tecnologia, talvez tenham outras que eu não conheço, né? Talvez a do cartão perfurado que vem antes da microinformática seja uma forma interessante, porque talvez aquele pessoal de tecnologia mais da matemática, das exatas, né? Que é ali do bits e bytes mesmo. É verdade. O meu irmão de tecnologia, e eu vejo muito nessa questão, esse minimalismo nele, sabe? Tipo, na vida dele, sabe? Tipo, cara, menos é mais, assim, para ele. Enquanto eu já sou de marketing, né? Gosto de coisa, gosto de... lançou um acessório, vou comprar. Sim. Lançou um negócio para você colocar aqui tô doido para comprar um negócio aqui, para colocar no cabo, melhorar o som aqui. Sabe, a gente que é de marketing adora essas... que surgiu novo, né? Tem um acessóriozinho que vem aqui para colocar no microfone, que é da cor desses botõezinhos aqui. Pô, tudo para comprar isso. É marketing. Eu sou da experimentação também. Eu trabalhei com marketing digital, né? Então faz parte da minha carreira experimentar. Aonde você trabalhou com marketing? Na SV Digital. Foi quando eu aprendi sobre marketing digital. Foi uma jornada... A gente estava construindo um produto, que era um produto... uma espécie de uma bolsa de valores de mídia, que a gente chama de mídia programática, né? Não deu certo. Acho que o meu primeiro grande fracasso assim como empreendedor. Eu tive vários, mas esse foi o maior, eu acho. E depois a gente pivotou a empresa para uma agência, que era o que dava certo. Então, lá eu tive contato com todo esse mundo do marketing, todo mundo que trabalha com marketing, me apaixonei bastante. Que foi até, inclusive, coincidentemente, a gente tem um amigo em comum, né, que é a Marcela Moschini, né? Oi, Marcela, tudo bem? Mandar esse podcast para ela assistir. Manda sim. Eu acho que ela casou, hein? Tava vendo recentemente. Não acompanhei não, tô tão fora do Instagram, mas Marcela Moschini conheço desde quando trabalhava com ela na XP Investimentos e sempre mantive esses contatos com ela, né? Então foi na SV. É muito curioso, né? Como é que é. Sempre tem alguém que já conhece, já trabalhou. Esse mundo é pequeno, né, cara? E nessa questão também te conheci no Digitalks, quer dizer, a gente até já meio que já se cruzou. Acho que uma vez que eu fui na SV Digital, né, nessa reunião assim, que eu tive com a Marcela, isso anos atrás, né, teve coisa de 6, 7 anos atrás. Por aí. E
E aí nós deve ter se cruzado lá, mas a gente acabou conversando lá no Digitalks, né, no evento. A gente te entrevistou, foi um conteúdo muito legal também. Então, quem quiser depois assistir esse conteúdo, tá aqui no nosso canal do YouTube, vai lá ver. Recomendo, ficou bom. Ficou bom, né? Também porque o entrevistador é bom. Porque o entrevistado foi bom, né? Porque a gente chegava lá de sopetão, né? Foi de sopetão. A gente chegava lá e falava assim, você tá afim de fazer uma entrevista assim? Beleza, tô. A gente só fechava, fazia as entrevistas, né? Vem daqui a 1 hora, porque não sei o quê. Cara, era tão corrida a agenda. Era tão corrida a agenda, porque assim, vem daqui a 1 hora. A gente até anotava, tal, vamos lá depois, porque é legal, vamos conversar com o pessoal. Mas não dava, porque é tão corrido o negócio, é tanta coisa. E, inclusive, a gente vai até conversar vai ter um podcast na quinta-feira agora com um profissional também, que tentei ir lá várias vezes. Eu encontrava com ele lá, falava, vamos conversar daqui a pouquinho, me liga, mas nunca conseguia. E tinha gente lá que falava assim, poxa, vem daqui a pouco, não sei o quê, porque tem que falar com fulano, Beltrano, não sei o quê. Aí no segundo dia eu já falava assim, olha, não vou vir, não vai dar. Não é porque eu não quero, é porque realmente eu vou sair daqui e vou para outra entrevista, então não vai dar. Aí você foi assim, vamos conversar, vamos. Foi. Você sabe que eu aprendi uma coisa, Ricardo, muito interessante, que eu vou te explicar meu comportamento. Eu tive um mentor, e ele chama Alberto Ferreira, ele foi presidente da SAP. Eu era estagiário quando ele foi meu mentor. E ele falava o seguinte, Robson, a oportunidade é uma mulher grega que só tem cabelo na frente. Se passar de lado, você já não pega mais. Tem que pegar de frente, né? Ou uma pessoa grega, né? Porque pode ser qualquer pessoa, um homem ou uma mulher. E para mim a oportunidade é isso. Quando ela vem, se apresenta para você, pega. Por isso que na hora que você falou lá, cara, vamos falar? Vamos, agora. Eu paro o que eu estiver fazendo para ouvir uma oportunidade. Né? Porque não dá para deixar para depois. E do seu lado tinha uma outra empresa, e que assim que a gente terminou a entrevista, né? A moça veio falar comigo. Olha só, você que não quer conhecer, tá? Uma entrevista. Ótimo, vamos embora. Aí eu até falei, rapaz, olha, parabéns, hein? Porque assim, ela veio me chamar para entrevistar ela, né? E já veio se oferecer para entrevista. Eu falei, cara, é isso aí. É isso aí. E realmente a oportunidade é assim, né? Se você às vezes não aproveita, né? Você vê, é um conteúdo que é gerado, foi para TV, vai para a TV Digital, como você viu outros que a gente fez, foi para lá também. É um conteúdo que vai estar no YouTube, é um conteúdo que você vai usar nos seus canais, é um conteúdo gerado, né, sem custo algum, né, para vocês, e que dá uma visibilidade muito boa, porque fica aquele conteúdo presente no YouTube, que vocês vão usar ele de alguma outra maneira. É uma visibilidade enorme. Então, realmente, acho que essa é a oportunidade sempre boa. E a gente tem que sim estar olhando essas oportunidades. E aí, dentro disso, como que a SkyOne tem ajudado, né, falando em oportunidades, as empresas nas soluções em nuvem? Você pode falar um pouco mais sobre essas inovações que vocês têm colaborado com as empresas? Claro. Bom, a SkyOne, né, eu comentei um pouco contigo, né, mas é uma empresa que tem 9 anos de vida e ela já nasceu para resolver problemas das empresas tradicionais, né? O primeiro problema que a gente começou a resolver é da empresa que tem um ERP, um sistema de gestão, né, que nasceu antes da internet. Esse sistema de gestão que nasceu antes da internet não vai para a nuvem facilmente, por uma questão de arquitetura, da tecnologia, tal como ela foi desenvolvida, né? Lembrando que a maioria dos sistemas de gestão que a gente conhece, os SAPs, os Proteus e todos esses mais antigos, nasceram na década de 70. Então a internet não estava na casa das pessoas e não estava na empresa das pessoas. Então era um sistema que ficava contido dentro do seu servidor. Com a distribuição da internet, com o advento da nuvem, para esse sistema rodar na nuvem, ele precisa ser adaptado em termos de tecnologia. E isso não é fácil e não é barato. Então, nossa primeira plataforma, que chama OutSky, ela é uma plataforma de orquestração que ajuda essas empresas que precisam colocar esse ERP na nuvem a fazer esse processo sem ter que reescrever o software, sem ter que passar ele por uma nova manufatura, né? Porque no final do dia, desenvolver um software ainda é uma manufatura, é um processo manual. E isso economiza muito dinheiro para as empresas. Então, a SkyOne, a primeira inovação dela foi isso. Muito alavancado pelo trabalho em conjunto com a Amazon, né, com a AWS. E de lá para cá, a gente vem desenvolvendo novas funcionalidades. E as principais delas estão relacionadas à continuidade dos negócios, né? Porque a gente tem acompanhado aí também a questão do ransomware, de todas esses riscos, né, que as empresas passam. E a nossa plataforma mitiga tudo isso. Como? Com toda uma estrutura de cibersegurança embarcada. Então, você tem o processamento e você tem o backup
acontecendo em tempo real, você consegue fazer o que a gente chama de snapshots, você consegue tirar fotos do sistema, não é só do banco de dados, do RP, mas de todo o sistema. E no caso de uma empresa precisar recuperar os dados que ela tem, isso acontece praticamente em menos de 1 hora, 2 horas. E a gente não teve nenhum caso, né, que a gente conhece de nenhum cliente nosso que tenha sofrido um ataque por estar na nossa plataforma. É 100% seguro, né? Isso é bom, né? E a quantidade que tem de ataques hoje, né? Hoje em dia é um risco, né? De verdade. Porque às vezes cai na mídia, né? Um ataque para uma empresa X ou Y, mas assim, é um que cai na mídia. Porque a gente que está no meio, né? Todo dia tem. Todo dia tem. Inclusive, sua empresa hoje pode estar sendo invadida e você não sabe disso, né? Isso é um risco real, né, Ricardo? Porque no final do dia os hackers e os crackers, né, eles têm muito tempo disponível e muitos recursos computacionais, né? E eles não escolhem um alvo. Não está olhando a maior empresa, não está olhando aquelas grandonas. Que tiver brecha. Todo mundo. Lembra quando a gente pescava? Você tem a pesca com a vara e tem a pesca com a rede, né? O hacker joga a rede e pega todo mundo. E se você estiver na frente, ele vai tentar te invadir, né? E a gente tem um sistema bem robusto que consegue prever e responder essas ameaças, né? Então, acho que são 9 anos de investimento com muita tecnologia, mais de 1.600 clientes que a gente tem hospedado dentro da nossa infraestrutura sem nenhum caso de risco, né, de cibersegurança. Mas então vamos lá, de parte prática, então a pessoa tem um RP, o cara tem uma indústria enorme, gigante, e ele precisa tornar aquele RP, conectar com outros sistemas novos, conectar com outras empresas, tem aquisição de empresa e tem que juntar tudo isso. A SkyOne ajuda essas empresas a integrar essas ferramentas. Essa pergunta é muito interessante porque além dessa plataforma de nuvem, a gente também desenvolveu outras plataformas para ajudar os nossos clientes, né? A de integração de sistemas que chama Integra Sky, que é o... Vocês estavam lá no evento, né? Que a gente estava no evento. Essa daí, ela veio para resolver um problema do RP também. O RP, que nasceu antes da década de 90, ele foi desenvolvido numa arquitetura onde a integração é muito complicada. Ela passa por desenvolvimento de um software para fazer essa integração. E a gente tirou isso da frente, colocando uma plataforma de software as a service, que é o Integra, que é low code. Então você não precisa desenvolver um software naquela telinha preta, como era tradicionalmente. Você consegue arrastar e soltar os elementos e criar uma integração. Então a gente também resolve esse problema de conectividade do RP, deles conectar com outros sistemas, né? Isso serve de base para várias outras aplicações. Por exemplo, para você gerar fluxo de caixa com antecipação de recebíveis para a sua empresa. Você também resolver problemas de cibersegurança. Então, a integração é parte da forma como uma empresa moderna se conecta com o ecossistema. Então, a SkyOne ela tem é um guarda-chuva com várias soluções? São 4 plataformas. Então, você já falou do Integra Sky? Isso. Do Alto Sky. Do Alto Sky. Isso. Quer falar das outras duas? Um é o Cyber Security, né, que a gente chama de Security Sky, e o Sky Simple, que é a nossa plataforma de antecipação de recebíveis, que a gente ajuda os clientes a gerar fluxo de caixa a partir do seu balanço. Legal. E quais são as perspectivas da SkyOne em relação ao mercado de e-commerce e como se tem chegado essas melhorias aí para o segmento? Bom, essa pergunta é interessante porque a gente acha que está num momento de ebulição, né, Ricardo? As pessoas mudaram muito o seu comportamento por causa da pandemia. Então, a gente está falando aqui, estava falando também antes de entrar no ar, né? Das pessoas que moram e trabalham em locais diferentes, né? Então, você mora em São Paulo e trabalha talvez no interior ou vice-versa, né? Então, quer dizer que você vive hoje num ambiente onde a logística ela tem um impacto muito grande na vida das pessoas. Então, as pessoas estão buscando trabalhar mais em home office e se movimentar menos. Isso cria oportunidades para o e-commerce. Então, o e-commerce passou a ser o que a gente chama de O2O, né? De online to offline, onde você consegue comprar pela internet e receber em casa, ou comprar na loja e receber em casa e vice-versa, né? Você não tem mais essa barreira do mundo físico ou do mundo digital. Então, as coisas se misturaram bastante. Esse é um dos grandes, talvez das grandes oportunidades que a gente tem. Mas tem também a chegada dos marketplaces, né? Nunca se teve tanto marketplace como a gente tem hoje. Eu acho que eu vi um estudo aí que tem mais de 60 marketplaces no Brasil. E provavelmente deve ter mais uns 60 ou 70 para nascer, né? E você tem uma busca por redução dos custos. Então, as pessoas e as empresas estão tentando otimizar ao máximo, né? Sua estrutura de custos.
Isso é uma oportunidade para a gente, como provedores de serviços, né, provedores de plataforma para os clientes. Com a plataforma de integração, a gente consegue criar esse ambiente onde os e-commerces se conectam com as lojas, com as empresas e com os ambientes físicos ou digitais, né? Então, acho que o e-commerce está passando por essa transformação. Já é um negócio nativo digital, né? Um negócio que nasceu na nuvem. Então, o e-commerce normalmente já tem aí toda uma estrutura de otimização e toda uma estrutura de nuvem dentro de casa. Então, a grande oportunidade está nesses braços do e-commerce que levam você até o consumidor, ou que ajudam o e-commerce a chegar no consumidor final. E para a indústria que está entrando, uma empresa que já tem uma estrutura, ir para um e-commerce, tem uma parte que eu vejo muito, isso é a dor de você gerenciar o teu estoque com o teu sistema que você já tem. Isso é muito comum. Eu vejo muito isso em empresas. O ponto principal, quando uma grande empresa vai entrar com e-commerce, é gerenciamento do estoque. Como trazer aquele estoque do mundo físico, daquele software físico, para o mundo digital. E é um grande problema que as empresas enfrentam, né? Então, a Integra Sky e todas as soluções podem ajudar. Isso é muito verdade, né? Tem outros grandes problemas, né? A gestão do estoque é o maior, mas além da gestão do estoque, é a gestão do estoque do ponto de vista físico, né? Então, imagina uma empresa, né? Tem um cliente recente nosso aqui, eu não posso falar o nome que ele ainda não permitiu, mas que ele tem aí 200 lojas numa cidade de São Paulo, por exemplo. E aí ele tem o estoque distribuído nas lojas. Imagina que uma loja dele pode estar a 500 metros da nossa casa, só que quando você está comprando na internet, o seu e-commerce não sabe. Porque o e-commerce, né, em termos de plataforma, ele não tem uma integração nativa com o sistema de PDV. E é aí que a gente entra. A gente consegue fazer essa integração do estoque das 200 lojas de forma totalmente distribuída e centralizada dentro da plataforma de e-commerce, para quando você faça a compra, ele seja entregue da loja mais perto da sua casa. Esse é o O2O que eu estava comentando contigo, né? Então, e a indústria, por que isso é muito desafiador para a indústria? Porque a indústria normalmente não tem loja. As lojas das indústrias, os PDVs das indústrias, normalmente são varejistas, né? São distribuidores dos produtos. E aí você tem que fazer essa integração da indústria para o e-commerce e para o canal físico de distribuição. Você tem que juntar esses estoques todos e conseguir decidir qual é o melhor para entregar na sua casa. E aí você tem a questão dessa integração, também ajuda a evitar problemas, né, desse controle de estoque, de problema na entrega. Ah, sim, sem dúvida. De você não ter fraudes também, né? As fraudes acontecem normalmente no e-commerce, né? Na hora do pagamento. Ali, você consegue reduzir isso. Talvez você não consiga acabar com a fraude. Porque a fraude ela precisa de um processo maduro no e-commerce. E muitas empresas que estão chegando no e-commerce não têm um processo maduro. Mas você consegue reduzir muito a fraude, né? Provavelmente nos volumes aceitáveis, nos padrões de mercado, né? Tem um cliente nosso que, para mostrar para ele que ele precisava rever algumas soluções que ele tinha ali, eu apliquei um golpe nele mesmo, o cliente. E eu mostrei para ele. Eu fiz uma compra para retirar na loja e minutos antes de estava na loja, alterei o pedido para fazer para entrega em casa, cancelei o pedido e fui retirar na loja. Aí o que aconteceu? Peguei o produto na loja e recebi depois. Então você recebeu 2 vezes, né? E aí eu mostrei para ele. E não falei nada. Aí quando estava com 2 produtos na minha mão, eu mostrei para ele, produto caro. Falei, olha só, tô com 2 produtos seus e não paguei por nenhum. Tá aqui. Mas como que isso aconteceu? Como isso aconteceu? Aí eu expliquei o processo ali, né, que eu fiz, e foi muito simples, né? E sabe o que é interessante? Isso tem a ver com a forma como os sistemas se integram. Porque se a integração é uma integração, por exemplo, que o sistema, que a gente chama de processamento em batch, que você tem de tempos em tempos o processamento e não em tempo real, se você descobre quanto tempo leva o processamento, você consegue hackear esse sistema. Então imagina que uma empresa processa de hora em hora. Foi por isso que você conseguiu chegar lá e fazer isso, né? Então, de hora em hora, eles processam os pedidos. Quando você fez uma alteração no pedido, só vai aparecer daqui 1 hora, porque é de hora em hora. Então, deu tempo de você chegar no caixa, o caixa estava com tudo pronto, tudo certo, porque não chegou o cancelamento ainda, você recebeu, e deu tempo dele te entregar na sua casa. Porque ele já tinha mandado para o logístico. E o cara de logística não recebeu o cancelamento.
E quando foi cancelado, você já tinha recebido e já tinha recebido 2 vezes, né? Fisicamente e na loja. E aí ele já te entrega o produto 2 vezes. Então, isso acontece, cara, de verdade. E é um bom exemplo que você colocou. E tem a ver com a forma como os sistemas são integrados. E deve ter gente que deve ser craque em fazer isso, né? Com certeza. Todo sistema tem alguém pensando em como quebrar aquele sistema, né? Uma outra vez também, toda essa questão dessas integrações, e não só... uma vez é uma parte muito simples, né? Teve um cliente nosso que ele queria ir para o e-commerce e queria vender, né? Ele trabalha com produtos comestíveis. Uhum. E aí eu fiz uma compra no iFood do produto dele, né? E aí chegou todo destruído o negócio. Uhum. Falei, cara, como é que você quer vender um negócio que chega todo zoado? Se nem vender assim, você está conseguindo vender de forma de qualidade. É verdade. Quais são os principais desafios para as empresas brasileiras se adaptarem a essa nova revolução gerada na indústria? E quais são os setores mais impactados nesse novo modelo híbrido com vendas integradas no e-commerce e marketplace? É interessante, né? Quando a gente olha para os desafios, a pandemia criou vários desafios, mas desafios e oportunidades andam junto, né? Eu diria que o maior desafio que a gente tem hoje ainda é o da conectividade, né? Se você pegar São Paulo, a gente está falando agora há pouco do sinal de 5G, né? Que aqui no meu celular tem 5G e o sinal aqui, e eu moro a 4 quilômetros aqui do nosso estúdio, lá o sinal de 5G não pega. Então, na mesma região, dentro praticamente do mesmo bairro, uma diferença de 4 quilômetros, a gente já não tem mais o mesmo sinal, né? Agora imagina isso no interior. Imagina isso onde as fábricas estão colocadas, né? A gente tem clientes com fábricas no interior de São Paulo, que tem fábricas em Manaus, por exemplo. Em Manaus, por exemplo, tem internet, não é o dia inteiro. Algumas vezes ao dia tem internet. E enquanto está sem internet, a fábrica está offline. Então, acho que o maior desafio ainda, Ricardo, é conectividade. Tende a ser resolvido com a aplicação, né, do 5G de forma em larga escala, mas também com a internet por satélite acho que da SpaceX, que está chegando no Brasil. A gente deve ter uma solução para isso, porque eu acredito que o problema da conectividade vai ser solucionado. Talvez não agora, talvez não amanhã. Então, acho que a gente tem aí uns anos ainda pela frente, talvez 5, 10 anos ainda, mas vai ser uma coisa solucionada. Mas hoje é um desafio. É um desafio de logística. Imagina a pessoa que sai para fazer uma entrega, né, no interior do Brasil com um celular como o nosso, que está sem internet num pedaço do caminho. Esse pedaço que ficou sem internet, o caminhão sumiu, né? Ninguém sabe onde ele está, ninguém sabe o que está acontecendo. Aí a gente tem clientes transportadores que passam por isso. E aí eles têm mais de um sistema. 4, 5, 6 sistemas para acompanhar um caminhão, né? Imagina um caminhão saindo de São Paulo, chegando no interior, né? E lá no interior ele chega com a carga vazia. Como é que você sabe? Você vai saber onde ele parou, porque você tem os sistemas acompanhando. A gente chama isso de telemetria, né? Então, hoje as empresas gastam muito com isso. Então, eu acho que é um grande desafio ainda. Um outro desafio que a gente tem, ainda acho que é a logística mesmo. A distribuição dos produtos nas grandes cidades, que você tem a última milha, que eu acho que os aplicativos estão resolvendo muito bem, mas o custo é muito alto ainda. Então, talvez a logística descentralizada nas grandes cidades é um problema ainda. E aí, os setores que estão sendo impactados por isso, eu acho que a indústria em si, ela quer fazer a integração para frente, né? Ela quer chegar no consumidor final e ela quer ter um canal direto com esse consumidor. Você é uma das poucas pessoas que já ouvi falar sobre integração para frente. Pouca gente sabia. A minha formação de administrador me ajuda. Quem fala isso, aprendi com o Philip Kotler. Exato. E tem uma integração para trás também que a gente poderia falar. Outra palavra que ninguém fala. Integração para frente e integração para trás. É isso aí. Eu aprendi isso lendo a administração de marketing do Philip Kotler. É isso aí. É quando a empresa avança nos canais de distribuição e faz a distribuição ela mesma, né? E isso é muito eficiente, né? Então, se você olhar em termos de negócio, muitas empresas estão fazendo isso hoje, né? Vendendo diretamente. Quando ela não tem um canal direto próprio, ela vai no marketplace, onde ela consegue criar um canal que é mais eficiente do que talvez o canal do varejo hoje em dia, né? Mas não dá para você, por exemplo, imaginar que o varejo acabou, né? Que a gente vai ter uma diminuição do varejo. Eu não acredito nisso. Ele está mudando. O varejo físico? O varejo físico. A experiência é muito importante ainda. Você está presencialmente, você atender o cliente presencialmente. Os clientes querem visitar você. A questão é como ele chega lá, como ele é tratado. Se você tem todos os dados dele no CRM, por que você faz 200 perguntas para
para você atender o cliente. Basta você pegar só ele chega com o telefone, você escaneia algum QR Code, alguma coisa, e você já conhece o cliente. Então, eu acho que isso pode melhorar. E um desafio das empresas é isso. É fazer processos mais inteligentes para atender melhor o cliente, né? E aí, qualquer tipo de empresa, acho que tem esse desafio hoje em dia. Isso que você falou, né? Dessa inteligência no varejo, da experiência. Se investe muito em experiência no digital, né? Isso é muito legal. Mas quando você vai para offline, né? Talvez se você tivesse ali um sistema que você pudesse identificar o cliente, ou o cliente dá ali o CPF dele, dá um e-mail dele cadastrado, enfim, você já poderia ver o comportamento de compra dele na sua loja virtual e proporcionar para ele realmente produtos ali direcionados, né? O que ele costuma fazer, né? Mercados, né? Por exemplo, são muito ruins para isso, né? Sim. Eu acho que o mercado é o que está mais atrás, cara. Porque o mercado, ele já tem mercados que vendem online, né? Você tem um Pão de Açúcar, você tem uma série de outros aí que vendem online. Mas quando você vai para a loja, acabou, né? Assim, no site eles mostram produtos recorrentes, produtos que você comprar, não sei o quê. Mas você vai para o mundo físico, você chegou numa loja, acabou, né? Você tem um carrinho e a única, acho que melhoria que tem ali é o carrinho, né? Beleza. Mas não tem nada, tipo um mapeamento de você ver o que, sei lá, um monitor que pudesse ter no carrinho e ele poderia te direcionar com base no seu comportamento de compra no online. Eu acho, Ricardo, aqui eu acredito o seguinte: o monitor que a gente está falando é o celular. Né? Se você tem um aplicativo do supermercado, e o mercado que você citou aí, o Pão de Açúcar, tem, né? Mas tem outros que tem também, lá ele sabe do seu comportamento. Porque você loga com o seu CPF e tal, e eles têm a inteligência hoje. A questão é como que ele faz durante a sua visita na loja, que aquele aplicativo te mande uma notificação de uma determinada promoção da sua cesta de consumo comum, né? Que você consome todo mês ou toda semana. Eu acho que esse é o grande desafio. Apesar de ter a tecnologia, apesar de eles saberem o que a gente consome, eles ainda não sabem que você está dentro da loja. E isso tem a ver com integração. Tem a integração física com a digital. A integração física eu cheguei na loja, estou com o meu celular com o aplicativo instalado. Esse aplicativo pode conversar com as antenas que tem dentro da loja, porque tem aquele negócio que chama RFID, né? Sim. Então, e o nosso celular tem RFID também. Tentaram um pouco com os beacons, né? Uma vez. Os beacons, mas eu acho que o beacon não é talvez a melhor tecnologia. Ainda não se chegou talvez na combinação de custo que faça sentido para o varejo. Mas, sem dúvida nenhuma, passa por você continuar usando o celular dentro da loja. E a loja saber que você está lá dentro. Acho que os projetos mais promissores são esses da loja autônoma, porque aí você é obrigado a usar o aplicativo dentro da loja. Né? O projeto da Amazon Go, e agora tem o Mufato Go. Não sei se você chegou a ver. Cara, muito interessante esse projeto. Está chamando bastante atenção. É a primeira loja autônoma de um varejista no Brasil e fica no sul do Brasil, no Paraná. E é muito interessante, porque você não vai sair de lá sem o celular participar do processo de compra, mas também tem o reconhecimento facial. Tem outros mecanismos, né, de autenticação que são mais inteligentes, mas tem um custo associado. E esse custo talvez é o que impede as empresas de utilizarem ainda. Toda tecnologia nova ela vai ter um custo mais alto. Né? E obviamente depois vai barateando, mas realmente é isso que acaba deixando um pouco, às vezes, os investidores receosos, né, em fazer esse investimento. Um tempo atrás falava-se muito sobre os e-commerce, imersão em e-commerce, né, que você tinha o óculos que você colocava e você poderia viver aquela experiência, né? Isso em 2015, 2017 estava muito em alta, né, de você fazer experiências imersivas, né? Então a pessoa entrava num e-commerce com óculos. O metaverso está vindo para isso também, mas assim, é muito investimento em tecnologia ainda, né? Tanto é que o Facebook está penando com o metaverso, né? Se for olhar o balanço, for olhar todas essas questões, ele tem como essa inovação, eles estão investindo muito dinheiro, o que está colocando até as ações dele um pouco para baixo com isso. Mas, em algum momento, isso vai chegar. Você acredita que isso vai chegar em algum momento, de fato? É uma excelente questão para a gente debater. Eu acredito que o metaverso, como a gente conhece hoje, ou da forma que está sendo mostrado, falado, talvez não é o que nossos filhos vão conhecer. Né? Eu não acredito na forma como o metaverso está sendo colocado. Porque você não consegue existir somente no mundo virtual, você existe no mundo físico.
E a experiência virtual, ela é muito diferente da experiência física. Então, hoje tem metaverso? Acho que tem. Se você considerar que o Fortnite é um metaverso, tem. Muitas pessoas passam muito tempo, tem bilhões de usuários nesse tipo de metaverso, nos jogos. E as pessoas dedicam muito tempo nesse negócio, né? Por exemplo, meus filhos jogam Roblox. Roblox é um tipo de Minecraft, um jogo concorrente do Minecraft. Eles jogam com os amigos lá, eles passam bastante tempo lá. Mas ainda é um mundo virtual. Tem, de vez em quando, um show, alguma coisa assim dentro do Roblox e do Minecraft, mas não é a mesma coisa do que você ir lá no estádio, né? Tá lá de pé e ver o seu artista preferido lá, com aquela multidão de pessoas. Talvez a nossa geração ainda esteja muito influenciada pela vida antes do metaverso. E talvez as próximas gerações não vão conhecer essa vida antes do metaverso. Aí pode ser mais viável. Mas hoje eu não sei, cara, de verdade, se é uma coisa que vai impactar tanto a nossa geração, pelo menos a gente que está aqui falando agora. Você falou, né, que você acredita que o metaverso no futuro não vai ser o que a gente tem hoje. Hoje me parece mais um Second Life revisado do que... Totalmente. Me parece assim, eu olho assim, o metaverso não tá, nada mais é que um Second Life. Sim, sim. Né? E eu não estou invalidando nenhuma dessas iniciativas, né? Porque o Second Life também foi uma iniciativa importante, né? Que ajudou a gente a amadurecer enquanto sociedade. Mas tem que ver se paga a conta, né? E é muita tecnologia, é muito dinheiro investido. E muita gente comprou terreno, muitas empresas compraram espaços nesses ambientes. E aí a pergunta fica, e se não der certo? Não é um negócio que dá para você recuperar, né? É diferente de um investimento imobiliário no mundo real, né? Que você recupera. Então, eu acho que tem um risco muito grande ainda. Né? Pelo menos para mim, ainda é um negócio muito incerto. E puxando aí para a realidade, né? O que a gente tem, o que as empresas hoje estão vivendo, essa discussão sobre o metaverso ela é muito boa, mas ainda está muito no ramo das ideias, né? Então, tem muitas empresas que ainda precisam fazer muito o básico antes de chegar num ponto desse, né? Tem muita empresa que tem muito que corrigir. Tem empresas que... eu vi um estudo recente que são abertos 780 e-commerces por... teve uma média de 780 e-commerces abertos por dia. Nossa! É muita coisa. É claro que nem todos ali vão sobreviver, né? Sim. Mas tem muitas possibilidades. E a grande maioria desses e-commerce são de até 10 produtos. Depois você aumenta um pouquinho mais. Então você tem e-commerce ali pequenos. Então você tem muita gente que às vezes vendia para alguém e agora começou a vender direto. Como a gente também vê grandes indústrias indo para o e-commerce de fato. Mesmo que você não venda online, né? Que também é aquele ponto, muita gente fala assim, ninguém compra o meu produto online. Pode não comprar, de fato, comprar um negócio de 500 mil reais online. Mas pode influenciar bastante você ter um site legal, um site otimizado, um site que vai trazer para o usuário informações boas, né? Então ali vai influenciar bastante. Pode ser que o cara vá ter de fato uma loja, né? De fato comprar ali um produto. E eu vejo que na questão de marketing, eu vejo que muitas marcas são muito ruins em fazer o seu marketing e gerar um conteúdo. Porque assim, são poucas as empresas que você entra no site deles, entra no canal do YouTube deles, você entra em algum canal oficial da empresa e você encontra informações de fato com qualidade dos seus produtos. Sim. Então, por exemplo, você vai ver quer ver um unboxing de um produto. Você não vai ver isso no fabricante. Não vai. Por que os e-commerce, por que os fabricantes não fazem unboxing dos próprios produtos deles? Tudo bem, é legal ter uma outra pessoa falando, tudo mais, fazendo análise, mas isso é um ponto, né? Por que não fazer esse conteúdo? Um review do produto, né? Não é que você vai fazer um review do produto e só vai falar bem, mas realmente trazer as características dele. Então eu vejo na questão do marketing uma dificuldade, uma deficiência muito grande das empresas em gerar conteúdos dos seus produtos, dos seus serviços, explicando de fato, e isso acaba ficando na mão de consumidores, né, de influenciadores digitais. E quando a gente vai para a sua área, quais que são esses os riscos para uma empresa em não fazer essa integração de dados na nuvem, não usar inteligência artificial, machine learning, ou criar um ecossistema industrial automatizado e inteligente? É bem interessante olhar aqui, né, Ricardo, que o que você comentou do marketing, né, que as empresas estão passando, serve também para a gente falar da indústria da tecnologia, né? Eu vou responder um pouco da questão do marketing e trazer para cá para a gente discutir a questão da tecnologia.
Por que as empresas não fazem conteúdo, né? Um conteúdo que ajuda o consumidor a consumir o seu produto? Porque elas precisam reaprender a fazer marketing. A resposta é bem simples. O marketing saiu do broadcast da TV para um marketing one-on-one, para uma comunicação 1 a 1. Dentro da internet, as empresas não se prepararam para fazer isso, né? É um pouco, talvez, do que está acontecendo na indústria, quando você olha, por exemplo, a integração de sistemas, quando você olha para a nuvem, quando você olha para as plataformas que a gente desenvolveu. Existe uma curva de adoção, existe ali os early adopters, que são normalmente aqueles que estão testando ali aquela plataforma, aquela tecnologia, e o mercado de massa, que é quando você atinge a maioridade ali, a maior parte das pessoas, né? Nas empresas não é diferente, Ricardo. Então, assim, as empresas que ainda não adotaram a integração de sistemas como nuvem, por exemplo, elas podem ficar para trás. Como, por exemplo, na marca. A marca que se posicionou primeiro, que foi conversar com as pessoas primeiro, tem a preferência do consumidor. Isso também vai acontecer quando você não tem integração de sistemas ou quando a sua empresa não está na nuvem. Você vai perder a preferência do cliente. Você vai ser menos eficiente, você vai perder a preferência dos funcionários. Talvez você tenha dificuldade de contratar, de reter pessoas. Porque o problema dos processos não integrados é que você põe uma pessoa para ficar copiando e colando as informações. E isso é improdutivo e as pessoas não querem fazer esses trabalhos mais. E tem erro. Tem erro. Né? Lentidão. Erro, lentidão. Muitas vezes você pune a pessoa quando tem um erro, né? Você demite porque a pessoa fez errado. Mas tudo isso seria corrigido com uma integração. Então, existe um risco da sua empresa ficar de fora do mercado. Se você não faz o mínimo que é necessário para você participar do mercado. E você falou ficar de fora, é tanta coisa que está girando que ela deixa de fazer uma coisa, aí deixa de fazer outra, aí deixa de fazer outra, aí deixa de fazer outra. Vai acumulando, né? E vai acumulando, e aí realmente você para. Peraí, por que eu vendo menos? Por que o meu concorrente cresceu mais? Porque ele já começou de uma maneira correta ou ele se adaptou muito bem, né? Isso, né? E começa por ouvir o cliente, né? Muitos empresários e muitas empresas, né? E gerentes, eu sou empático aí com vocês que estão passando por isso. É mais fácil perguntar para o cliente. Se o seu cliente é impactado com aquilo, você precisa mudar, porque senão ele vai procurar outra empresa que faz diferente. Né? A mesma coisa as marcas, né? Uma marca que hoje não é socialmente alinhada com os valores da nossa geração, né? Diversidade, ESG, esse tipo de coisa, ela vai ter problemas para ser preterida ali na prateleira, né? Ou vai ter dificuldade de aparecer para os consumidores, porque os consumidores querem um produto mais socialmente responsável. E o mesmo vai passar pelas empresas que não têm integração de sistema, que não têm nuvem. Elas vão ter dificuldades de chegar ao mercado, né? E, claro, isso não se aplica a 100% das empresas. Por quê? Porque tem negócios ainda muito tradicionais do interior do Brasil. Mas nas grandes capitais, né, talvez onde está a maior parte do mercado, isso talvez ainda seja uma verdade, né? Você provavelmente pode ficar fora do mercado. Eu já vi empresa que deixou de ter um e-commerce porque tinha um RP que é aquele que se mexer, explode. Eu já vi isso também. Eu falei assim, cara, vocês estão loucos, né? Como você vai deixar de... Você sabe que é importante, as pessoas estão procurando pelo teu produto online, né? Que você vê o volume de buscas online. E tem gente procurando pelo teu negócio e você vai deixar de ter porque você não quer mexer numa coisa que, cara, mais cedo ou mais tarde, de fato vai explodir. Sim. Né? E uma coisa que você falou, né? As pessoas estão procurando. Isso é uma informação disponível. Nem a maioria das empresas que eu conheço, né, que já sabem quem está buscando, está aproveitando isso. Mas aqueles que nem sabem, e aqueles que nem sabem que você consegue saber quem está buscando seu produto. E eu sempre falo isso, que eu desafio quem achar que não, as pessoas não buscam pelo teu negócio online, eu mostro que buscam. Né? Busca. É fácil, inclusive, de saber isso. Mas eu acabei, né, te interrompendo, mas desses riscos, né? Uhum. Então, você está fora do mercado, né? É um. Eu acho que tem outros, né? Talvez o risco maior que você tem aí é o custo, né? Tem o custo de você não estar. Tem o custo de estar, você vai gastar, provavelmente vai ter que fazer um investimento, né? Mas e se você não fizer? Né? Aí tem um custo nisso também que as empresas não calculam, né? Que é o custo de oportunidade. É um risco realmente que você tem que considerar. Talvez o custo de oportunidade seja maior do que o investimento que você vai fazer. Né? E esse é um processo de aprendizagem, de maturidade que as empresas vão passar. E não é toda empresa que olha para o custo de oportunidade. Né? Eu não estou lá, beleza. E se você estivesse lá, você ia ganhar quanto estando lá?
E aí você calcula o custo de oportunidade. E diferenciação, né? Você vai estar, seu concorrente não. Tem a preferência do consumidor, né? Que é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Se você não tiver, alguém vai estar. Não existe espaço vazio. Né? Todo espaço vai ser ocupado. No mercado não existe espaço vazio. Alguém vai ter lá, alguém vai substituir o teu espaço. Vai substituir. Depois não dá para retomar, hein? É difícil. Por isso que eu falo, né? Quando as pessoas procuram na internet por uma empresa, por um produto, se não acham, né, o teu negócio, vão achar o teu concorrente. É isso aí. E pronto. Né? E aí já era, ele já se familiarizou com o concorrente, já viu a marca e já começou a gerar ali uma lembrança dele, né? Ô, Ricardo, concorda que isso se aplica ao mercado de trabalho? Sim. Sabe aquela pessoa que te manda uma mensagem no WhatsApp, um amigo de infância e tal, e fala assim: fulano, olha, estou desempregado. Eu recebi vários desses na pandemia. Aí você fala: legal, me passa seu LinkedIn. Ele fala: eu não tenho um LinkedIn. Fala: meu amigo, se você não tem um LinkedIn, você não existe para o empregador. Porque o cara vai procurar você online. Né? Antigamente você chegava e deixava um currículo na empresa, um papel. Eu fiz muito isso, provavelmente você fez também, né? Muitas pessoas que estão assistindo a gente deve ter feito. Hoje em dia não é mais assim. Você entra no site da empresa, às vezes não tem mais nenhum box para você se candidatar lá. O cara vai no LinkedIn. Por quê? Porque ali é o grande catálogo. E se não está no catálogo, como é que você quer vender? Né? E vender o seu trabalho aí, né? As suas competências para o empregador, passa por ter um LinkedIn bem feito. Então tem que aprender a fazer isso, não tem jeito. E é isso. Aí a empresa ela precisa estar disponível para ser encontrada, né? Qualquer hora, qualquer momento, né? Exatamente. E você tem algum negócio, você não precisa dizer o nome, mas que você fala assim, caramba, não imaginava que isso aqui teria uma penetração digital. O cara ele vende uma coisa absurda. Nossa, eu acho que tem vários, né? Mas talvez o mais interessante que eu posso comentar, porque é um exemplo meu mesmo, né? Eu vendi uma casa pela internet, vendi um apartamento pela internet durante a pandemia. Né? O que acontece? A gente não podia sair de casa, né? E a gente estava, eu e a minha esposa, comprando um novo apartamento. E a gente precisava vender o nosso. E quando eu fui olhar o tamanho da corretagem, tudo, eu falei, nossa, os caras cobram muito de corretagem. E os corretores, eles têm uma listinha, né, de clientes que eles exploram. Eu falei, cara, eu vou ter que pôr vários corretores para eu conseguir aumentar o alcance do meu anúncio, né? Aí eu procurei uma plataforma e encontrei uma plataforma dessas de listagem de proprietário, listei meu apartamento lá, vendi. O cara fez uma visita, obviamente, foi ver o imóvel, eu vendi. Vendi aí usando uma plataforma digital. E eu vendi rápido, vendi em menos de 30 dias. E também comprei um apartamento usando a plataforma digital para encontrar o apartamento onde eu moro hoje. Então, isso era uma coisa que talvez há uns 3, 4, 5 anos atrás era algo mais difícil. As pessoas olhavam, listavam, mas elas faziam questão do processo ainda ser muito físico, né? Hoje eu acho que já é bem digital já. E antigamente era muito mais fácil vender. Antigamente, por exemplo, você ia vender um carro, você botava um carro, um imóvel, você botava um anúncio no jornal e as pessoas chegavam até você, né? Sim. Porque você tinha poucas opções, né? Então era muito comum, né? Quem, assim, pessoas mais velhas como nós já viram anúncio de carro no jornal, né? Você comprava lá no caderno, vinha o dia específico, né? Segunda-feira, sei lá, vinha o caderno era o caderno de carros. Sim. Lá tinha todos os anúncios. Classificados, né? Classificados. Aí você buscava, aí tinha o de imóveis. Aí você buscava lá, você olhava lá, cara. Era bizarro, né? Eu lembro. Olha como é que o negócio era, né? Era um anúncio desse tamanho, com 4 linhas, que você tinha que vender o teu negócio lá. E, cara, assim, como é que era? Aí, só que assim, isso funcionava, né? Por quê? Porque as pessoas liam, você tinha muita gente procurando e poucas opções. Hoje o negócio é tão concorrido, né? Que se você não tem uma diferenciação, quantas empresas existem como a sua, vendendo, né, como temos ouvindo aí, que, cara, estão vendendo a mesma coisa que você faz. Mesmo serviço, mesmo produto. Se você não achar maneiras de se diferenciar, você vai ficar mais um no mercado, né? É isso aí. Quer ver uma coisa bizarra falando de processos que não existiam, né? Leilão reverso de carro. Como é que é? Então, eu vendi 2 carros por uma startup chamada Instacarro. Você deve provavelmente ter ouvido falar, né? Muito interessante o modelo. Por quê? Porque ele avalia o seu carro, ele te dá o preço de mercado justo baseado na avaliação que eles fazem de todos os itens, mais de 200 itens, né? E se você tiver de acordo com a avaliação, eles te pagam. Você sai da loja com o carro vendido. Você acompanha tudo por um aplicativo.
Então, ele pega seu carro, fotografa, faz toda a ficha técnica, né, avaliação, e coloca num site onde as empresas que compram carro usado ficam ofertando, fazem lances pelo seu carro. E aí depois ele chega com o maior lance e fala, quer vender? E aí, se você vender, você assina o documento, eles depositam na sua conta. Caramba. Foi muito legal. Eu vendi 2 carros lá. Um caso real. Se eles quiserem, pode me chamar de cliente de referência que eu dou testemunho aí para vocês. Tá? Né? E para o pessoal do Instacarro. É muito legal. Vou usar no próximo. É isso. Eu já vendi carro, sabe quando? Indo em loja com carro. Mas não dá muito trabalho? Pô, muito, né? Você ia numa loja, aí o cara te fazia uma oferta. Aí você ia na outra loja, você pega o carro, entra no carro, pega a trânsito, não sei o quê, vai na outra loja e faz isso. E concorda que cada um avalia de um jeito? O que eles fizeram? Olha que inteligente. Criaram uma avaliação, que eu acho que eles nem criaram muito, deve ter copiado o que acontece quando você faz o laudo do Detran, né? Aquele laudo que olha o carro inteiro. Basearam nesse tipo de laudo para dar o preço. E você faz uma avaliação uma vez só e mostra para centenas de lojas. É uma baita inovação. E sobre tudo isso, né, desses riscos, né, de não ter, né, tem mais algum outro ponto que você queria falar sobre esses riscos de não ter uma integração em dados na nuvem, inteligência artificial? Tem mais algum outro ponto? Olha, cara, eu acho que olhando aqui a minha colinha, né, talvez o grande risco que as empresas passam aí, né, a gente já passou, mas eu acho que tem uma questão de como se avalia tudo isso, né? Eu acho que um grande risco é você não saber avaliar mesmo. Avaliar em que sentido? Avaliar se está dando certo, se está dando errado. E como eu avalio? Então, aí depende, né? Depende do negócio, depende da empresa, né? Por exemplo, se a sua empresa é uma empresa que está mais acostumada a vender já pela internet, já tem um negócio mais digital, a gente olha muito o ROI, né? O retorno sobre o investimento. E aí você pega empresas com produtos mais inovadores, ou que têm produtos ou iniciativas que são inovadoras para essa empresa, e ela tem dificuldade de escolher uma métrica para avaliar. E é difícil mesmo. Então, eu acho que tem várias formas de você avaliar, mas o retorno sobre o investimento talvez é a mais importante. Mas se é uma coisa inovadora, talvez você tenha que criar uma métrica. Né? A maioria das métricas que a gente conhece hoje no e-commerce não existiam antes do e-commerce. O mais fácil, o ROI já existia. Já existia. Mas, por exemplo, o custo por clique, né? O custo por impressão, o custo por lead gerado, esse tipo de coisa são coisas que foram desenvolvidas, né, para atender uma nova demanda do mercado. Então, talvez cada empresa tenha que decidir como vai avaliar e talvez tenha que criar uma métrica para isso. Eu sei que o que eu sei hoje em relação a métricas é que existe uma certa contabilidade da inovação, o que não quer dizer contabilidade contábil fiscal, não é isso que eu estou falando, é uma forma de você avaliar iniciativas de uma empresa. Então, se você pesquisar na internet métricas, você vai encontrar métricas das mais variadas para avaliar aquela iniciativa que você está fazendo. Eu acho que o risco de não avaliar é muito grande também. E uma empresa que está fazendo uma integração do seu RP, né, integrando com algum outro sistema dele, como que ele pode avaliar o sucesso do projeto? Isso é bem interessante, tá? Provavelmente tem uma forma de você avaliar que seria a redução de horas de pessoas que estão fazendo os processos de forma manual, né? Tem um cliente nosso, por exemplo, que antes de fazer a integração é um e-commerce que tem lojas físicas e tinha 3 pessoas copiando e colando diariamente o estoque, os produtos, os pedidos. Uma hora colocava no e-commerce, outra hora colocava no RP. Uma hora colocava no e-commerce, outra hora colocava no RP. E os erros, né? Os erros. Você mede como? Bom, reduzir o seu reclame aqui por produtos que não foram entregues. Legal. São métricas secundárias à integração em si. Isso. Porque a integração em si, funcionou, beleza. Agora, reclame aqui é uma métrica que é secundária. Né? É impacto. Né? A métrica fácil da integração é assim, quantos produtos foram integrados por dia. Ótimo. Mas isso não mostra o impacto. Qual que é o impacto para o mercado? É isso. O impacto para dentro, que entrega mais rápida. Eficiência, e o impacto para o cliente, que é entregar mais rápido, reduzir reclamações, reduzir a devolução de produtos. Legal. Reduzir a reclamação por falta de estoque. Né? Então, esses são as métricas que você deveria olhar. Aquelas métricas de impacto para o negócio. E não as métricas mais, vamos chamar, fáceis, que é a quantidade de pedidos que você integrou durante um dia, ou a quantidade de vezes que você rodou um determinado processo. Cara, não dá, né, para você assim, ter ainda um tipo de integração manual como essa, né? Mas tem, uma planilha, cara. Muitos. Cara, a empresa que tem um tipo de integração como essa, cara, precisa hoje ligar pro Robson,
Não, mas de fato, né, não dá para você ter um processo tão manual. Existem soluções de leitura, né, de texto, por exemplo, de OCR, e aí você integra com o sistema. Cara, tem tantos processos que você pode fazer. Sabe o que eu acho que é um grande problema? Quando a pessoa recebe um orçamento, ela acha caro. É isso aí. Ela fala assim, cara, mas amor, vou pagar isso aqui, tudo isso. Só que ao longo prazo, aquilo ali sai muito barato. Médio e longo prazo, na verdade, né? Aquilo ali se paga, né? Porque ela não tem a questão do profissional, que pode ter algum erro, ela não tem a questão do profissional que pode estar fazendo uma outra tarefa melhor, mais importante do que apenas digitar, né? Você tem agilidade, você tem as suas métricas secundárias aí de um Reclame Aqui, por exemplo, as primárias ali de entrega, de prazo, tudo mais. Então, eu acho que esse é um grande desafio quando a pessoa recebe um orçamento, ela entender que é muito mais do que está naquele orçamento. Tantos outros benefícios que ela vai ter que quem para perceber isso fala assim, cara, é barato. Então, você falou de benefícios, né? Tem um amigo meu que chama Marcos Milhos que escreveu um livro sobre engenharia de valor nas vendas. Vendas B2B, muito legal esse livro. Ele fala o seguinte, né? Você tem que fazer uma engenharia de valores para você justificar um investimento. Então, um deles que você falou aí são os benefícios, né? A outra é a redução de custo direto, né? Reduzir o custo, tinha tantas pessoas no processo, agora essas pessoas estão fazendo outra coisa. Não é demitir todo mundo, né? Também. Mas você tem ali aquela pessoa que estava fazendo integração manual, que agora ela está atendendo o cliente. Então, você tem dois benefícios. O processo ficou mais eficiente e você está atendendo melhor seu cliente. Aí tem as métricas secundárias que você comentou, né? O impacto do negócio. Então, tem que montar essa engenharia de valor dentro da empresa para você justificar o investimento. Óbvio que nem toda empresa, Ricardo, consegue de cara fazer um grande investimento nesse sentido. Mas tem fornecedor para todos os bolsos também. Então, isso é importante. Existe concorrência, né? A gente também está no mercado que tem muita concorrência. E tem várias plataformas, né, que podem fazer um trabalho super competente. Obviamente, o Integra Sky é uma das melhores, se não a melhor hoje aqui no mercado brasileiro. Tá? Então, eu acredito que você que está procurando integrar seus sistemas vai conseguir encontrar uma solução. Mesmo que o Integra não caiba para você, vai ter uma solução que caiba para você. Eu estava conversando com um cliente que ele tem um e-commerce e falando de fazer uma integração do WhatsApp com o RP dele. Sim. Ele recebeu lá o valor da integração, né? E ele achou caro, assim, caro, né? Eu falei assim, cara, não é. Olha como que eu mostrei para ele, né? Isso não era nem que a gente ia fazer. Eu estava conectando um terceiro para fazer isso com ele. Eu falei assim, não é caro. Olha qual é o problema que você está tendo hoje. As atendentes não estão dando conta, é um processo muito manual, que a atendente precisa pegar o produto, colocar no WhatsApp. Agora, olha o quanto você vai economizar das suas profissionais fazendo esse tipo de atendimento, que é um atendimento primário, que a pessoa quer saber se tem um produto ou não, se pode e se o produto já está sendo entregue ou não, porque a grande maioria das vezes que as pessoas entram em contato é para saber o status do pedido. Sim. Eu falei assim, cara, a pessoa botou o número do pedido dela, ela já recebe uma mensagem do sistema sobre o status do pedido, se já foi, se já não foi, se está pago. Olha o quanto que isso economiza. Em minutos, em 2 minutos, você resolve um problema ali que é a mensagem, menos até, né? Sim. Do que ter uma profissional que vai parar o que ela está fazendo, entrar no sistema, olhar, voltar com a mensagem, responder. Tem um problema de hora, então você vai ter uma ferramenta trabalhando 24 horas por dia para você. E eu falei, você pega as suas vendedoras e coloca elas para trabalhar de fato vendas. E é um e-commerce com um ticket médio alto. Sim. Então, assim, eu falei, olha o quanto de venda você está perdendo. Por exemplo, ele tem lá pedido de boleto não pago, né? Sim. Eu falei assim, você tem que pegar a tua equipe de vendas e entrar em contato com essas pessoas que geraram pedido no site por boleto e não compraram, e elas entrarem em contato com eles para saber o que aconteceu. E não ficar dando status de pedido. É isso aí. Então, você está nos ouvindo, pensa só nessa questão desse processo todo e bota realmente na ponta, né? Bota no papel ali, cara, o que está sendo feito e o que essa ferramenta, o que essa solução, essa integração economizaria. Isso é interessante. E o WhatsApp é um balcão, né, de atendimento. Quando você abrir o balcão, tem que atender bem o cliente, cara. Você falou do livro, é o quê? Dominando Vendas Complexas com o gerente falou? Marcos Milhos. Marcos Milhos. Milhos. Milhos.
Ó, vale até chamar ele aí pro podcast aí. É teu amigo? Meu amigo, a gente trabalhou junto, mas Passa o conteúdo é excelente. Passa o WhatsApp dele, já vamos mandar. Não, e ele tem no Kindle e ele tem uma impressão sob demanda. Sim. Eu, como gosto de livro com impressão, eu vou comprar uma impressão sob demanda. Eu tenho certeza que ele vai trazer um para você. Então vou chamar ele podcast logo. É isso. chama ele para você. Eu vou te passar, já te passo aqui na sequência. Não, porque excelente, né? Olha só, gente, como vender de forma mais lucrativa, profissional e com confiança, competindo em valor e não em preço, né? Que é essa diferença, né? De valor e de preço, né? E no mercado turbulento e volátil de hoje, até mesmo os profissionais mais experientes estão encarando uma rápida comoditização de suas soluções de alto valor. A complexidade dos problemas a serem resolvidos e as ameaças competitivas que enfrentam estão aumentando a um ritmo alarmante. Verdade, né? A gente acabou de falar sobre isso, né? Falamos. A competitividade que tem, né? O comprador B2B é atualmente desafiado por uma jornada de compras mais complexa, com mais pessoas envolvidas no processo, prolongando os ciclos de decisão, a qual muitas vezes nem acontece. E muitas vendas acabam não acontecendo, né? Você tem todo um processo ali. E a gente esquece, né, que muita gente acha que o B2B... Você vê empresas voltadas para B2B e eu falo que os sites são os piores, né? São horríveis, né? Que assim, eles acham que o B2B é aquilo, né? Tem que botar o peso do produto, o tamanho e valor. Mas não, né? As pessoas esquecem que é B2B, mas está vendendo para pessoas, né? É isso. E você está acostumado a entrar num site legal, a ter um dispositivo aí que tem toda uma comunicação bonita. Aí quando você vai para o B2B, você vai lidar com aquela experiência horrível, né? Com aquele site horrível, com aquela rede social que você não tem nada, né? Então... Você sabe o que eu acho engraçado, Ricardo? Que talvez muitas pessoas do B2B, decisores de empresa, de orçamento, talvez não naveguem nos sites deles. Assim, entra no site e navega como se você fosse um cliente. Vê se você encontra a informação. Vê se você encontra o contato. Entra nas redes sociais da sua empresa como se fosse um cliente. Se você estiver satisfeito com o que você está encontrando, talvez seu cliente esteja. Mas se você entrou lá, o site demorou para carregar no seu celular, beleza? Que é o que acontece na maioria. Você procurou a informação do produto, o produto não está nem lá. Você procurou o contato da pessoa de vendas, não tem o contato da pessoa de vendas, você acha que o seu cliente vai achar? E aí o que acontece quando você não acha? Vai para outro. Né? E fazer uma análise, assim, realmente com qualidade, né? Não é para dizer, já achei. Né? Do tipo, tá aqui, tá muito fácil. Fácil para você que conhece e domina, né, o negócio. Isso. Seu cliente conhece, domina? Conhece, mas cara, a experiência que ele tem ali é totalmente diferente, né? Pega um leigo. Tá na dúvida? Pega um leigo, um amigo, alguém que não sabe nada da sua empresa e fala aí, encontra tal produto no meu site. E vê o que acontece. E teste de usabilidade é exatamente assim, né? Você pega uma pessoa e pede para ela fazer uma ação. Compra um produto. Isso. Né? E assim, a gente acabou até pulando na pergunta se era caro fazer tudo isso. A gente acabou conversando sobre isso e entendemos aí que pode ter um valor alto um processo como esse, um projeto como esse, mas se paga, né? Se paga, e eu acho que o valor alto é relativo, né, Ricardo? Verdade. Hoje, as empresas não têm que instalar nada, não precisa ter servidor para fazer uma integração do sistema, por exemplo. Tudo isso é feito na nuvem, no modelo de software como serviço. Então, é um aluguel, um pagamento mensal, né? E a maioria das empresas, né, que procuram a gente para fazer a integração tem orçamentos muito pequenos. E a gente consegue encaixar, desde uma empresa pequena a uma empresa muito grande, né? Então, assim, o desafio, quem está assistindo e tem dúvida se consegue pagar por uma integração, é fazer um contato com a gente. E a gente consegue achar uma forma de te atender. Ótimo. Olha, a gente sempre tenta trazer podcast conteúdo, né? Mas, de fato, mostrar o que a empresa consegue apoiar e trazer de solução, isso é importante. Quais são as principais tendências que você considera para o Brasil, né, e para o mundo em relação a negócios, mudanças no marketing e mercado de tecnologia? A gente falou isso lá atrás, né, de inovação toda hora, né? Mas quais são essas principais tendências que você tem visto hoje para o mercado? Até um pouco mesmo o que você entende, né, da SkyOne para o futuro, né? O que vocês estão já olhando? É muito interessante olhar e continuar avaliando os impactos da pandemia, né? A pandemia continua, os impactos não necessariamente, né, vão ser da mesma forma como aconteceu no início da pandemia, porque a gente teve distanciamento social, né, e agora ele reduziu bastante, praticamente acabou. Ainda tem aí vários reflexos que a gente está vivendo, né, mas talvez o principal tenha a ver aí com a mudança do comportamento das pessoas de compra,
né? A baixa tolerância aos lead times entre uma coisa e outra, né? Então, por exemplo, hoje você entra no celular, meia dúzia de cliques você compra um negócio e você quer que ele chegue no mesmo dia. E normalmente até a hora do almoço, dependendo do que você está comprando, né? Então, essa é a expectativa das pessoas já. Então, se você está nesse negócio e você tem ali um competidor do outro lado que entrega no mesmo dia e você não consegue, você já está perdendo, né? Se o competidor coloca disponível o produto na gôndola de manhã e atualiza, né, e vai ao longo do dia colocando e mantendo os níveis do estoque, você vai ter que fazer o mesmo. Então, eu acho que cada empresa vai ter o seu grande desafio de atender esses lead times dos clientes. As expectativas das pessoas mudaram muito e tem uma baixa tolerância aos lead times, né? É tudo instantâneo. E quando você pega uma criança, é ainda mais instantâneo, né? Porque as crianças hoje fazem tudo no celular também, é muito rápido. Então, eu acho que esse é uma grande transformação para a nossa sociedade e a gente não está pronto. O outro, que eu acredito que é uma grande mudança também, é na forma como as pessoas consomem conteúdo também. Uma prova disso é a gente estar aqui, né, fazendo um conteúdo super bacana para quem está aí assistindo a gente, ouvindo pelo seu podcast, né, pelo seu aplicativo de podcast. Isso é parte hoje da vida das empresas e das pessoas, produzir e distribuir conteúdo, né? Então, todo mundo hoje é produtor de conteúdo, porque todo mundo carrega uma câmera aqui, cara, de altíssima resolução, né? E você tem que saber como trabalhar com isso. Como que eu posso trazer esse conteúdo para minha marca, para o meu negócio? Como que eu posso ser também um produtor de conteúdo? Porque hoje talvez é a principal ferramenta hoje de uma empresa, né? Essa produção de conteúdo que ela pode fazer a partir dos usuários e dos clientes, né? Eu acho que essa é uma grande tendência ainda do User Content Generated. Tem aí os influenciadores digitais que continuam impactando bastante, né? E eu acho que não vai mudar. A gente vai ter mais e mais influenciadores digitais. A pandemia criou muitos, né? E vai continuar criando. E as pessoas querem trabalhar de casa. Então, é fácil, né? Com uma câmera, talvez é bem mais fácil do que era na década de 80 e na década de 90. Hoje, quase todo mundo pode ter um estúdio em casa, né? Obviamente, tem uns investimentos aí que você tem que fazer em equipamento. Mas com um bom celular, um tripé e um microfone, quase todo mundo consegue fazer um vídeo de altíssima qualidade, né? Então, eu acho que esse é um grande desafio, viu, Ricardo? As empresas estão se organizando aí. E a SkyOne é uma plataforma, né? Ou uma empresa que tem várias plataformas, mas é uma plataforma de tecnologia digital, né? As nossas 4 plataformas ajudam as empresas nos desafios de negócio, né? E principalmente aí da interoperabilidade da nuvem, das integrações, e também para estar instantaneamente na mão dos clientes, né? Se você não está na nuvem, o seu ERP está instalado na sua empresa, e se você fica sem internet, como é que funciona, né? Então, você tem dificuldade de atender seus clientes. Se você não tem integração dos sistemas na nuvem e a sua empresa também está sem internet, você não consegue integrar o seu e-commerce com o seu ERP. Então, eu posso ficar sem energia na minha empresa e o meu e-commerce e o meu ERP está funcionando. Por quê? Porque está na nuvem. Mas ainda tem gente que não está assim? Ainda tem, cara. Em muitas empresas. Caramba. Muitas empresas, né? Nossa, mas parece que para mim é real isso. Né? Eu não estou exagerando, não. Por causa do podcast o cara está exagerando. Não, mas é real mesmo. Mas o mundo real, né? O mundo real físico que a gente conhece, principalmente fora das grandes cidades, ainda é muito offline. As pessoas e as empresas têm muita coisa instalada local dentro de casa. O conservadorismo, né, das pessoas. Ainda muito aquilo de querer tudo dentro da casa, né? Tá ali. Eu posso ir lá e desligar quando eu quiser, né? Tá aqui perto de mim, é tudo físico, né? Eu sei onde está. Muitas empresas ainda preferem manter, empresas que não têm necessidade para isso, preferem manter uma estrutura de servidores internos, armazenamento de dados internos, e enquanto você poderia ir para a nuvem de uma forma muito facilitada, né? Sim. E acho que é muito isso, né? De querer isso, né? Tá aqui, tá dentro da casa. Eu tenho servidores dentro da casa. Cara, não precisa, você tem soluções em nuvem hoje eficientes, né, para isso, né? Sim. E eu já vi empresas se ferrar com isso, né? De querer centralizar tudo dentro da casa e ter um problema. Aí já era. Tem um exemplo do 11 de setembro, né? Quando aconteceu o 11 de setembro, e as empresas que estavam na primeira torre, né, que foi a torre que caiu, elas desapareceram, né? E a maioria das empresas que estavam na primeira torre tinha uma redundância, tinha uma cópia dos dados que era na torre do lado. E aí as 2 torres foram atingidas. Então, empresas desapareceram por completo. Caramba.
Isso é real. Tipo, dados já era, acabou. Isso. E nessa época, eu estava um pouco depois disso, eu fui trabalhar na IBM e a gente tinha um trabalho lá de disaster recovery, que a gente montava um plano para o cara. Falar, peraí, é o seguinte, tem uma distância que tem que ter do seu escritório, da matriz, para a sua redundância, que é para onde vai estar os dados copiados. Não pode ser nem na mesma cidade. Bancos têm isso, né? Eu sei que bancos têm muito isso, né? Tem um prédio, aquele prédio é do Banco X, que é um prédio de redundância deles. Isso, tem bastante. E você pode fazer isso na nuvem, tá? Ali no Ipiranga, né? Acho que tem um que é do Itaú, né? Um prédio que bem grande. Funciona, é um prédio de redundância deles, né? Sim. Que se der algum problema, toda a equipe vai trabalhar naquele outro prédio, nesse prédio, né? Mas hoje a nuvem permite isso, né? Permite isso. Você pode ter seu servidor numa nuvem e fazer uma redundância na outra, né? Na pior das hipóteses. E uma coisa que eu notei aqui, quando você fala, não sei se eu te interrompi aí na sua... Que é isso? As pessoas fazem mudanças, inovações, já compram uma tecnologia por um dos dois motivos, dor ou amor, né? Ou ela faz porque ela realmente percebe a importância disso, ou ela faz porque deu um problema dentro da empresa e ela precisa resolver. Pela dor é sempre mais caro, né? Porque o problema já está feito, né? E pelo amor, né? Eu acho que tem uma terceira, né? Que é o mercado empurra. O mercado empurra. Tem empresas que compram ou que fazem investimentos por último, porque não tinha mais opção. É assim, se eu não fizer agora, eu tô fora. E tem as empresas são pioneiras, que talvez são as que estão olhando a oportunidade, né? Que é talvez o que casa com o amor que você falou. O amor ao seu negócio faz com que você esteja procurando oportunidades, tá? Se você gosta do seu negócio, gosta da sua empresa, procure oportunidades para fazer diferente, para fazer melhor. Então, é sempre mais barato você, de certa forma, estar fazendo ou estar buscando soluções para resolver seus problemas. É sempre mais caro deixar os problemas surgirem e você resolver ele. E você remediar. Por quê? Porque talvez o prejuízo que você tenha em vir remediar depois é muito maior do que o investimento que você ia fazer para tudo, né? Você sabe que tem um cano que está para estragar na tua casa. Você vai esperar furar, ele romper e você vai consertar tudo, né? É aquela goteirinha que começou pequenininha no gesso. Aí você fala, nossa, mas isso aqui é porque hoje choveu muito. Não, cara, porque tem um cano já vazando há um tempão lá e ele já está furando o seu gesso. Em questão de saúde, né? Então, só olhar para o teu dia a dia, né? E você falou também dos novos consumidores, né? Então, assim, eu vejo que muitas empresas, grande maioria, elas não estão preparadas para falar com os novos consumidores, que é uma galera que está 100% conectada, é uma galera que já nasceu no digital, que a gente se adaptou, né? Eu tive um primeiro computador lá em casa, isso deve ter... esqueci agora, foi um Apple, aquele tela verde, né? Nossa, é um Mac, não era? Era um Mac, né? Era Mac. Ele é a maçãzinha colorida. Lisa, né? Era um tela verde, assim... Meu irmão já era ligado com isso, né, com tecnologia. Então, assim, só que aquilo era offline, né? Só que hoje não tem como você ter um dispositivo offline, né? Não tem como. E esses novos consumidores hoje, eles estão exigindo muito mais das marcas. Então, como que as marcas vão poder conversar com essa galera? E esse é um desafio. Então, o cara que hoje tem lá seus 12, 15 anos, em 5 anos ele já está economicamente ativo. O cara de 15 anos, em 5 anos, ele está economicamente... Até menos, na verdade. Acho que menos. Porque assim, ele já está trabalhando, ele já está estagiando, ele já está economicamente ativo, já está comprando, né? E esse cara, como já veio do digital, ele vai querer fazer compras totalmente... ele vai para um shopping para ter experiência, de fato. Porque fora isso, toda a relação dele vai ser online, né? Então, sabe o que a gente comentou, Ricardo, sobre aquela questão da nova geração... ter a instantaneidade, né? Se você tem um filho que joga Roblox ou que joga Fortnite, você vai ver que ele vai te pedir o cartão de crédito, porque ele vai comprar algumas coisas dentro desses jogos. Então a experiência de compra dele já é digital. E quando ele sair desse mundo digital para vir para o mundo físico, ele não vai saber fazer compra de outra forma, porque ele aprendeu daquela forma. Então é inevitável a gente se atualizar e atualizar nossos negócios para atender esse cara. Né? Se você tem 40 anos hoje e é um gestor de uma empresa, daqui 5 anos você vai ter um consumidor que aprendeu a fazer tudo no celular. E talvez ele não seja seu cliente se você não conseguir se adaptar para atender ele. Então, eu acho que essa experiência de compra
da forma como a gente conheceu, da loja física, ser o primeiro contato com a pessoa, ela não vai existir mais daqui uns 10 anos. Vai ser a primeira forma de contato, vai ser digital. E depois vai ter a forma física, sim, porque a gente continua tendo o mundo físico. Mas talvez a experiência vai mudar bastante ainda, né? Eu acho que o risco para o negócio é de continuidade. Não sei se a minha empresa vai continuar. Né? E aí eu tenho que fazer alguma coisa. E vamos em continuidade. Se vier outra pandemia, quem está nos ouvindo, tua empresa está preparada? Esse é um grande desafio, né? Muito. E aí, você vai deixar que outra pandemia surja, você se ferre, se você poderia estar tomando soluções antes, né, para mitigar todos esses problemas. Né? Tem um imponderável, né, Ricardo? Eu acho que a pandemia ninguém estava preparado porque ela... Foi uma coisa totalmente nova, né? Só que agora você sabe que vai ter pandemias. Sabe que vai ter outras. E vai ter outras. Já está sendo falado por todo mundo que é especialista no assunto. E é inevitável também ter outras. Por quê? Porque o mundo está 100% conectado. Né? As pessoas viajam o mundo inteiro, o tempo inteiro. Então, um vírus espalha muito facilmente, rapidamente. Então, vai ter outras. A questão é, tá bom, como é que eu me preparo para quando houver outra, ter uma resposta rápida? E essa resposta rápida pode ser a diferença do seu negócio continuar ou do seu negócio não continuar mais. Né? E responder também não quer dizer fazer tudo de forma perfeita. Porque tem coisas que ninguém estava preparado mesmo. O distanciamento social matou muitas empresas. Realmente essa primeira veio para sacudir e foi uma experiência totalmente diferente para as empresas. Foi. De distanciamento social. Sim. Agora, sabendo que outras vão vir, é importante você já estar preparado aí para isso, né? E não achar que não vai acontecer de novo, né? E não se preparar. E o custo social, né? Que a gente ainda vai pagar a conta, né? Das vidas perdidas, da quantidade de famílias destroçadas e tudo. Tudo isso aí, infelizmente, a gente vai ter que conviver por muito tempo. E, bom, voltando aqui para a nossa Sky One, você poderia nos explicar como funciona esse programa do risco sacado para otimizações em operações de crédito e como essa solução pode ajudar a resolver problemas de fluxo de caixa? Interessante. Eu acho que a gente falou um pouco disso lá no Digitalks, né? Sobre a nossa TechFin, né? O que a gente faz lá no Simple? Basicamente, a gente ajuda os nossos clientes que têm uma grande rede de fornecedores, né? Os varejistas, os atacados, as indústrias têm milhares de fornecedores. E esses fornecedores, normalmente, querem antecipar os seus recebíveis. Né? O cara emitiu uma nota lá de uma mercadoria que ele vendeu, tem um prazo para ele receber, só que o fluxo de caixa, ele precisa do dinheiro no final do mês. Né? E aí, o que ele normalmente faz, esse fornecedor? Ele pega o telefone, ele liga para o cliente dele, né? Para o varejo, para o atacado, e pede uma antecipação daquela nota. E aí, esse atacado, esse varejo, essa indústria fala, eu te antecipo, mas aí eu tenho que te dar um desconto, porque não estava programado, eu não tenho dinheiro aqui para antecipar para você, eu vou ter que mexer no meu fluxo de caixa para te ajudar. E aí, o que acontece é que, nessa hora, a gente coloca a tecnologia para trabalhar. Então, a tecnologia, que a gente chama de Simple, ela permite que você faça uma avaliação desse fornecedor, dá um rate de crédito para ele, e ao fazer esse empréstimo que você está fazendo, na verdade, ao você antecipar esse recebível para ele, você usa dinheiro de terceiros, né, de investidores. Né? E aí tem várias formas de investir nesse tipo de coisa. Tem os FDICs, tem várias formas, né, dinheiro de banco mesmo. Então, você cria uma operação de crédito com aquele fornecedor. Essa operação de crédito tem um dinheiro que vem de um terceiro e você tem uma margem de lucro aí que a gente chama de spread, que é dividido com esse nosso parceiro, né, com esse nosso cliente que passa a ser um parceiro de negócio. A gente vira uma espécie de um sócio desse negócio dele, né? Então, o Simple é isso, é uma plataforma, uma tecnologia que lê os balanços, o RP, precisa do RP, e aí entra de novo o RP, né? Tem que ler esse balanço, esse RP. A partir dos dados do balanço do RP, ele diz quanto você pode emprestar e com qual taxa que você vai emprestar para aquele seu fornecedor. E tudo isso automatizado dentro de um portal dos fornecedores. Caramba, então, para quem tem muito fornecedores, é excelente, né? Ter uma solução como essa. Sim. Os nossos clientes são... Estão vendo o resultado já? Sim. E aí o volume, né, de negócios é grande. Porque você tem as transações acontecendo diariamente com esses fornecedores, tudo automatizado. E quanto maior a empresa, né, maior a rede de fornecedores que ela tem, mais resultado ela faz com esse tipo de operação. E qualquer empresa, mesmo que não seja cliente
da Sky de alguma outra solução, não tem um Integra Sky, eu posso ter essa solução de risco sacado? Pode, mas tem um tamanho de empresa que, não, sim, se aplica. Né? Mas não precisa necessariamente ser um cliente já de vocês em alguma outra solução. Não precisa. O Integra Sky faz parte dessa plataforma. Faz parte. Isso, né? Mas o cliente não paga por isso. Né? A gente não cobra pela tecnologia nesse caso. A gente tem um pagamento ali pelo sucesso do negócio. Todo mundo ganha quando dá certo. Né? O dinheiro entra quando todo mundo ganha. Legal, excelente. É bom que, falando em negócios, são até oportunidades para você entrar numa empresa. Né? Você tem soluções que se complementam, mas soluções ali que a empresa pode pegar uma solução de vocês. Uma vez que vocês estão dentro da casa, vocês conseguem então levar outras soluções para eles também. É isso aí. Isso é muito positivo, né? Sim, sim. A gente tem vários pontos de contato, né? Com as 4 plataformas a gente fala em vários departamentos da empresa, né? Departamento financeiro, departamento de TI, negócios, né? Cibersegurança. E aí conseguem crescer dentro do negócio, né? Dentro da empresa, né? A gente consegue crescer e acompanhar o crescimento dos clientes também, né? Os nossos clientes crescem bastante também. Que acho que isso é um ponto positivo, né? Mais do que você vender para várias empresas, é você conseguir crescer dentro de uma empresa. Eu acho que isso é um sinônimo de sucesso, né? Num projeto, porque se você está conseguindo cada vez mais trazer novas soluções, vender mais para o cliente, isso mostra que você está conseguindo dar resultado para ele, né? Então, sim, até para conquistar novos clientes, mostra, olha, eu tenho esses clientes que eu comecei com isso, hoje a gente tem isso. Isso é muito positivo, né? Acontece muito aqui na TRUI. O track record da Sky1 é muito bom nesse sentido, né? A gente tem aí mais de 1.600 clientes, como eu falei para vocês. São 17 países, a gente atende cliente em 17 países, quase 400 pessoas na empresa, numa empresa de 9 anos, né? Então, isso acontece porque a gente tem realmente resolvido o problema dos clientes e aí os clientes acabam fazendo mais negócio com a gente. Eu acho que é o caso da TRI também. Sim, show, legal. Cara, ótimo, tem sido um ótimo bate-papo. Eu acho que a gente falou bastante aí sobre negócio, tecnologia, soluções, inovação. Isso foi muito positivo. E como fechamento aí, né, que você... Que pode passar de mensagem para o mercado, pode passar para as empresas que ainda tem dúvidas aí sobre a importância dessa tecnologia dentro das empresas, né? Porque quando você olha, eu já tenho um ERP, eu já tenho um sistema, mas não estão conectados. O que você pode dividir da sua experiência com empresas que realmente fizeram e estão tendo resultado com as empresas que ainda estão com dúvidas? O que você acha aqui? Olha, eu acho que a mensagem tem 2 aspectos aqui, Ricardo. Um é importante você testar, né? Testar, experimentar. É só aí que você aprende aonde você pode melhorar, né? A maioria das empresas inovadoras, e todas as empresas que você conhece provavelmente, não partiram desse patamar que elas estão hoje. Partiram de patamares como toda empresa começa, do zero. 1 cara, 2 caras, 3 caras, criaram um negócio, começaram a melhorar esse negócio foi crescendo, atendendo mais clientes e chegou onde está hoje, né? Então, todas começam da mesma forma, pequenininhas, com 4, 5 pessoas, e mesmo com investimento ou sem investimento, elas melhoram o tempo inteiro. Então, a empresa tem que procurar melhorar o tempo inteiro. Isso quer dizer testar e inovar, faz parte desse processo de melhoria, né? Eu acho que esse é o primeiro, aceitar que faz parte e aceitar que as empresas que vão sobreviver são aquelas que estão testando, aprendendo, melhorando o tempo inteiro. Então, eu acho que esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é buscar a melhor forma de avaliar os testes que você está fazendo. Muitas vezes o resultado ele é indireto, né? Que a gente está falando dos benefícios, né? Da métrica secundária, ele é indireto. Ele não é diretamente naquele processo, mas ele atinge outros processos do negócio que você não está monitorando. E aí você acha que não está dando certo. Então, buscar monitorar da maneira correta, avaliar tudo no seu negócio e não só aquele processo que você está buscando melhorar, né? Por exemplo, a nuvem não é um problema de TI. A nuvem é um problema de negócio. Por quê? Porque se o seu sistema demora para responder e atender os clientes, você perde venda, né? Verdade. Se você tem um sistema que não está integrado e você não atende seus clientes, ele vai lá no Reclame Aqui, vai meter o pau. Então, e aí você vai ter um problema de reputação que é muito maior do que o problema de integração, né? E de reputação vai ser difícil de você apagar, porque o Reclame Aqui não vai apagar o post. O cara não vai apagar o post das redes sociais, né? Então, uma coisa dentro da empresa, interno, que é um sistema de integração, tem reflexos de forma externa, né? Reflexos de reputação, reflexos de continuidade do negócio.
Então, eu deixaria essas duas mensagens. Teste, aprenda com seus testes, mas também mensure esses testes para que você mensure todo o teste, mas não só o processo que você está testando, né? Para que você possa ter certeza que está fazendo uma boa decisão. E não tem uma decisão ótima, tem a decisão que vai te ajudar a chegar onde você quer chegar. Legal, você falou, nuvem não é uma questão de TI, é uma questão de negócio, né? É isso aí. Só que às vezes as empresas colocam isso no TI como sendo uma responsabilidade dele, só que o TI está focado em outras áreas e não no negócio da empresa, né? Isso. Ele está focado em segurança, em botar tudo, deixar tudo funcionando. E você tem a questão de negócio. Mas hoje, Ricardo, TI é o negócio da empresa. A sua empresa não precisa vender TI, não precisa vender um software para ela ter um negócio de tecnologia. Toda empresa hoje é uma empresa de tecnologia de alguma forma. Né? E quer dizer que se você não está avaliando o negócio, né, os investimentos em tecnologia como parte da sua estratégia de negócio, você é a empresa lá da década de 80 que a gente estava falando. Né? Que TI é um suporte. Ele não é suporte, ele é o negócio da empresa hoje. Qualquer empresa. Verdade. Cara, Robson, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Super prazer. Foi assim, um bate-papo excelente. Acho que daria para a gente ainda falar mais e mais, né? Tem tanto assunto ainda para falar. Obrigado por essa mensagem final. Se quiser complementar com mais alguma coisa, também fica à vontade. Tamo junto. E foi bom ter vocês aí também conosco que estão nos assistindo. A gente está terminando aqui mais esse podcast aqui da Triwi. Se você chegou até aqui e ainda não conhecia a Triwi, siga a Triwi, triwi.com.br, Triwi Digital nas redes sociais. E, Robson, quem quiser conversar contigo, te acha no LinkedIn? Me acha no LinkedIn, só procurar Robson Delfiol, manda uma mensagem, te passo meu WhatsApp, te passo meu e-mail. Meus dados com certeza vão estar à disposição aí para a gente conversar. E o site skyone.solutions? Isso, skyone.solutions. Se você quiser conhecer um dos produtos, por exemplo, Integra, é integra.skyone.solutions e assim por diante. Bom, interessante. Skyone.solutions. E só isso. Não precisa botar .com.br. Não tem .com, não tem .br. Confundem? Algumas vezes. As pessoas estão acostumadas com .com, .com.br. Pois é, eu adoro esses domínios assim, né? Também gosto. Né? Diferente. Esses domínios são muito legais. Tem cada variação, né? Tem cada domínio bem legal que dá para ter. E vocês escolheram um ótimo, né? Skyone.solutions, muito legal. E redes sociais também? Skyone Solutions? Pode procurar por Skyone Solutions, LinkedIn, Facebook, Instagram, está em todas. Legal. Robson, novamente aí, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a você, cara. Valeu mesmo por ter vindo até aqui, ter batido esse papo. Acho que foi um podcast muito proveitoso. Muito legal mesmo. Obrigado a você pela condução. Obrigado a você por ser um ótimo entrevistado. Tamo junto. E ter gerado conteúdo de muita boa qualidade. Eu acho que podcast assim. Você aprende. É isso aí. Já saio daqui aprendendo coisas novas.